Honestamente, eu não tenho a intenção neste vídeo de dar uma resposta ao Marcos Granconato. Até mesmo porque, quem sou eu para dar uma resposta à altura a uma pessoa tão credenciada e tão preparada? A minha intenção, na verdade, é apenas ajudar meus irmãos que creem no batismo infantil a darem razão da sua fé. Eu quero responder 4 perguntas que geralmente são feitas para aqueles que têm o costume de colocar o sinal da aliança em seus filhos, ou seja, que batizam seus filhos. A primeira pergunta é: por que comparar batismo e circuncisão se Jesus disse que o Novo Testamento é uma nova aliança? Bom, primeiramente, quando o Novo Testamento fala de nova aliança, ele não está falando de outra aliança, mas sim da mesma aliança abraâmica, só que agora em uma nova fase. Lá em Apocalipse capítulo 21, fala do novos céus e nova terra, mas nós sabemos que isso não significa outra terra, porque a palavra novo ali significa um novo restaurado e não algo totalmente novo. Ou seja, significa a mesma terra, mas agora renovada, restaurada, conforme Paulo diz lá, que a criação será restaurada do cativeiro da corrupção. Isso quer dizer que quando Jesus veio ao mundo, ele não inaugurou outra aliança totalmente distinta daquela do Antigo Testamento. Nós cremos, na verdade, que Jesus é o cumprimento da única aliança de Deus. Cremos que a aliança com Sete, Noé, Abraão, Moisés, Davi são apenas estágios diferentes da mesma aliança, cuja concretização final se deu na pessoa de Jesus de Nazaré. Eu vou provar isso de 2 maneiras para vocês. Primeiramente, quanto ao mediador da aliança. Vocês lembram que depois da queda Deus prometeu enviar o descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente, em Gênesis capítulo 3, versículo 15. A Bíblia inteira vai girar em torno desta promessa do descendente. E Gálatas capítulo 3, versículo 16 diz que esse descendente também foi prometido a Abraão e obviamente depois a Davi. E por esta razão, Mateus, quando inicia o seu evangelho, ele começa dizendo: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Mateus, o apóstolo, está escrevendo para judeus e ele quer provar que Jesus é o Messias. E por isso a sua genealogia volta-se até Davi e até Abraão. Porque para um judeu, o Messias ele teria que surgir da linhagem de Davi e ser um descendente de Abraão. Só que quando nós lemos a genealogia de Lucas, nós vemos que ele vai além de Mateus e ele faz uma volta no tempo, regressando até Adão. Ele diz que Jesus é da descendência de Cainã, que era filho de Enos, que era filho de Sete e que era filho de Adão, que é filho de Deus. Ou seja, Lucas está dizendo que Jesus é o descendente prometido a Adão e Eva em Gênesis 3,15. Ele veio e esmagou a cabeça do diabo, cumprindo assim a promessa do pacto da graça. Isso nos faz crer que não há várias alianças, mas apenas uma aliança do qual Cristo é o mediador. Agora, não devemos esquecer que na época do Antigo Testamento, este pacto era administrado de forma diferente do Novo Testamento, mas a essência era a mesma. Em Colossenses capítulo 2, versos 16 e 17, Paulo diz que no Antigo Testamento nós tínhamos as sombras de Cristo, agora nós temos a concretização, que é Ele próprio. Em segundo lugar, quanto ao povo da promessa, Paulo diz que a descendência de Abraão, ou seja, o povo da promessa, nunca foi o judeu em si. Interpretando Gênesis capítulo 12, versículo 3, que diz: em ti serão abençoados todos os povos, Paulo diz em Gálatas capítulo 3, versículo 8, que com esta promessa Deus estava anunciando o evangelho a Abraão. Em outras palavras, Deus estava anunciando que os gentios também seriam justificados pela fé em Cristo Jesus, que os gentios fazem parte da promessa de Deus, juntamente com os judeus. Isso fica muito claro em Romanos capítulo 9, quando Paulo responde a seguinte pergunta: será que a palavra de Deus falhou pelo fato dos judeus não terem crido em Jesus Cristo? Paulo argumenta dizendo que a palavra de Deus não pode falhar. Mas o que então teria acontecido? O que aconteceu é que nem todos os de Israel eram de fato israelitas. Nem todos os judeus nascidos da descendência física de Abraão são de fato filhos de Deus. Paulo argumenta que a verdadeira descendência, na verdade, é o povo da promessa, ou seja, os eleitos de Deus, aqueles que têm fé em Cristo Jesus e não os da carne de Abraão. Nesta base, Paulo diz então aos Gálatas, no capítulo 3, que todos aqueles que estão em Cristo também são descendentes de Abraão, herdeiros segundo a promessa. De acordo com o apóstolo Paulo, nem mesmo a lei de Moisés invalidou a única aliança de Deus. Em Gálatas 3, Paulo argumenta que a lei foi entregue a Moisés não para contradizer a aliança, mas para denunciar o pecado e assim nos conduzir a Cristo. A lei era um aio que nos conduzia a Cristo. De modo que é a justiça da lei que nos conduz ao mediador da aliança. A grande questão é que na aliança, desde o Antigo Testamento, a criança recebia o sinal do pacto, que era a circuncisão. Só que de acordo com Romanos 4, verso 11, a circuncisão era o sinal da fé. Mas mesmo sendo um sinal de fé, a criança recebia este sinal mesmo sem ter fé.
por que recebia? Porque Deus quis incluir as crianças no seu pacto. Mas quando Cristo veio ao mundo e cumpriu todos os ritos cruentos da lei, então todos os ritos de sangue foram abolidos. A Páscoa foi substituída pela ceia e a circuncisão deu lugar ao batismo. Agora, o batismo é o sinal da fé, desta nova fase da aliança. E em sendo o batismo o sinal da fé no Novo Testamento, nós o colocamos nas crianças pela mesma razão que se colocava o sinal da fé nas crianças no Antigo Testamento. O batismo substituiu a circuncisão, sim. Segunda pergunta, por que batizar crianças se Jesus disse que o batismo é somente para quem crê? Bom, como eu disse, nós batizamos porque Deus sempre incluiu as crianças na aliança da graça, mesmo sem terem capacidade para exercer fé. Com a idade de 8 dias de nascido, todas as crianças deveriam receber o sinal da aliança. No caso de Abraão, que era um adulto, ele abraçou a fé depois de adulto. Ele creu e depois foi circuncidado. Ou seja, ele tinha fé antes de receber o sinal da fé. Esta regra permanece até o dia de hoje. Por isso Jesus diz, quem crer e for batizado. Ou seja, todo adulto deve primeiro crer no Deus de Israel e depois receber o sinal da aliança. Mas seu filho Isaac recebeu o sinal da fé antes que tivesse a fé que o sinal simbolizava. Isso quer dizer que Deus tratou as crianças de maneira diferente dos adultos. Eles receberam o sinal da fé sem poderem exercer fé. Eles não podiam crer, mas mesmo assim Deus os incluiu no pacto da graça e permitiu que pela fé de seus pais eles recebessem o sinal. Obviamente Deus jamais exigiria a fé das crianças porque elas não podem exercitar fé. Por isso Ele ordenou que o selo da fé fosse colocado nelas também. Agora, se você acha que o sinal da fé deve ser colocado apenas nos adultos porque somente eles podem exercer fé, então como você explica Romanos 4,11? Porque ali se diz que Abraão creu em Deus e por isso ele recebeu o selo da fé, mas Isaac também recebeu o selo da fé sem ter fé. Como explicar isso? Nós não estamos negando que a fé deve vir antes do batismo, mas somente no caso dos adultos, obviamente. Pois como é que Deus exigiria a fé das crianças para fazerem parte da aliança se elas não podem crer? Nesse caso, elas estão fora da aliança? Nesse caso, elas estão condenadas porque o texto diz que quem não crê também será condenado? Pelo contrário, nós cremos que as crianças do Senhor, mesmo sem poderem exercer fé e arrependimento, fazem parte do pacto, vão para o céu e devem receber o sinal do pacto, pois o reino pertence a elas. Então, essa segunda pergunta também está refutada. Terceira pergunta, por que batizar crianças se não há nenhum mandamento no Novo Testamento ordenando que elas sejam batizadas? Bom, essa pergunta pode também ser usada contra aqueles que negam o batismo infantil. Eu já demonstrei a vocês biblicamente que existe uma só aliança e que as crianças sempre fizeram parte desta aliança de Deus desde o Antigo Testamento. A minha pergunta é, existe algum texto claro no Novo Testamento dizendo que as crianças estão excluídas da aliança na época do Novo Testamento? Lembrem que os apóstolos todos são judeus e que para eles é natural que isso aconteça. Não foi isso que Pedro disse? Para vós outros é a promessa e para vossos filhos? William Hendricks, comentando esse versículo, diz que isso é um eco da promessa de Deus a Abraão de ser Deus para ele e seus descendentes, pelas gerações vindouras. E Pedro inclui aqui as crianças na promessa do pacto. Ele menciona 3 tipos de pessoas. Vós, ou seja, os adultos, judeus, vossos filhos, ou seja, os filhos dos crentes, todos os que estão longe, a quantos o Senhor nosso Deus chamar, ou seja, os demais eleitos de Deus que haviam de crer no Evangelho no futuro. Por isso, eu creio que era desnecessário a menção de um mandamento ordenando que se colocasse o sinal da aliança nas crianças, tendo em vista que esta era uma prática comum da aliança desde o Antigo Testamento. Agora, se Deus quisesse mudar isso na aliança, aí sim, eu creio que Ele providenciaria um mandamento específico ordenando que não se colocasse mais o sinal do pacto, o sinal da aliança nas crianças. Mas isso nós não vemos no Novo Testamento. Outra pergunta, por que batizar crianças se não há nenhum exemplo de batismo infantil no Novo Testamento? Eu responderei essa pergunta da seguinte maneira. Como você sabe que os apóstolos não batizaram crianças? Tem algum texto que mostre isso no Novo Testamento? Parece que as evidências apontam o contrário, porque o que se diz é que os apóstolos tinham o costume de batizar famílias inteiras. Por exemplo, eles batizaram a família de Cornélio, em Atos 10, a família de Lídia, em Atos 16, a família do carcereiro de Filipos, em Atos 16 também, a família de Crispo,
lá em Atos capítulo 18, e a família de Stefano, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 17. Ora, você argumenta que os apóstolos não batizaram crianças, mas eu pergunto, como você sabe que eles não fizeram isso? Uma vez que era costume deles batizar todas as pessoas da família. Como você sabe que não tinha crianças nessa família? Jesus ensinou, deixai vir a mim os pequeninos e não os embaraceis, porque dos tais é o reino dos céus. O reino de Deus pertence também aos pequeninos. Portanto, todos esses argumentos, todas essas perguntas são autodestrutivas e estão refutadas.